Vamos começar. Faltam 2 minutinhos, eu vou transmitir aqui, então eu vou sair da transmissão. Transmitir para cá. Então, boa noite a todos. Boa noite também a todos aqueles que nos assistem pelo Facebook, através das mídias digitais. Esperamos que todos estejam bem presencialmente, como também aqueles que nos assistem nesse momento. Então, antes de nós iniciarmos a nossa exposição da noite de hoje, que vai versar sobre a questão da paz, e vai perguntar, você e a paz? Ou você está em paz? Vamos fazer então a nossa oração para nós agradecermos a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de nós aqui estarmos nesse momento. Obrigado pela vida que Tu nos destes, pela oportunidade que temos hoje de estarmos aqui reunidos, falando em nome de Jesus, tratando sobre o Evangelho que Ele nos traz, os esclarecimentos que Ele possa nos trazer para o nosso entendimento, para o nosso dia a dia, nos auxiliando nessa busca que realizamos de a cada dia procurarmos sermos melhores hoje do que fomos ontem. Portanto, sejamos gratos por este momento e que Deus possa nos auxiliar e nos proteger. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema que, mais do que nunca, ele é muito necessário, principalmente nos dias atuais em que estamos vivendo momentos difíceis de polarizações, de distúrbios, de conflitos, e, enfim, de todas essas questões que nos envolvem no nosso dia a dia. E não estamos tratando aqui, ou falar também, somente dos conflitos físicos, mas especificamente também nós podemos tratar sobre a questão dos conflitos, digamos assim, mentais, da palavra, dessas questões todas que nos envolvem, ou que podemos nos envolver no nosso dia a dia. Então, um pouco nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos. Porque esse tema especificamente, bem-aventurados os brandos e pacíficos, vai tratar exatamente sobre a questão da paz, a passividade. Quem são os pacíficos? Aqueles que já conseguiram a paz. Ou também nós vamos ver aqueles que já são mais brandos, estão mais serenos, mais tranquilos, digamos assim. Então esse capítulo vai tratar sobre isso. Nós vamos ver
ou fazer uma análise da história, não só a recente, mas principalmente desde o conhecimento que nós temos da humanidade, em que nós, digamos assim, nós temos que falar nós, porque como nós somos reencarnacionistas, nós também provavelmente lá estávamos. Então, a história toda ela é sempre marcada por guerras, conflitos, dominações de um povo com os outros, as conquistas que se faziam através da violência. Nós vamos ver também as dominações dos povos, a escravidão, que não fazem muitos anos que isso deixou de existir, digamos assim, legalmente, né? Pode ser que ainda isso exista, mas não é uma questão legal na maioria dos povos, praticamente todos os povos. E aí nós vamos ver as segregações que nós também vimos, que algumas delas não fazem muitos anos que findaram, as segregações raciais e escravizações, etc, etc. Mas nós vamos a ter um pouco também sobre a lei mosaica. Quando Moisés nos traz os 10 mandamentos, vejamos que Moisés, ele traz os 10 mandamentos e muitos desses mandamentos ele coloca a palavra não na frente. Então, o que nós não deveríamos fazer naquele momento. Então veja que um deles, que é o capítulo 5º, por exemplo, ele já dizia, isso nós estamos falando há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Não mateis, por exemplo, é um mandamento. Então veja que já naquele tempo, naquele período, se convinha com isso. Não cometeis tal coisa, não roubeis, não vilipendiar, né? Não cobiçar alguma coisa que seja do próximo, enfim. Já naquele período, Moisés trata da questão da violência. Se nós olharmos os 10 mandamentos, nós vamos ver que se falava exatamente sobre não ser violento, que significa violentar ou atingir o outro, agredir o outro de uma forma ou de outra, como ele estava colocando. E por isso que ele traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, umas passagens que diz: quem se colocar em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. É uma questão da nossa consciência. Então também Jesus diz, ele prega, digamos assim, começa a pregar a questão da não violência, de nós não nos colocarmos contra o nosso irmão do estado de cólera, porque cólera nós já sabemos que é quando nós perdemos a razão, que nós agimos sem a razão, perdemos, digamos assim, o equilíbrio, né? E aí nós vamos ver muitas dessas passagens que diz assim, que aquele que se colocar contra o seu irmão, e que muitas vezes, inclusive, ele significava dizer a palavra raca, né? O irmão raca significava um homem que não prestava, ou alguém que não prestasse. Então Jesus condena isso. Então Jesus condena exatamente aquela questão das injúrias contra alguém, das fofocas, do preconceito, do orgulho. Tudo isso já Jesus colocava contra aquelas passagens. E o que isso mudou muitas vezes em relação a essa palavra raca? Ainda hoje podemos incorrer uma determinada situação de achar que o outro não tenha valor, não tenha sentido. Geralmente utilizamos isso quando se vê numa questão até material, na apresentação, na vestimenta, aquele que não possui recursos, né? Nós não ouvimos muitas vezes essas situações todas que nós colocamos. Isso também é uma forma de violência. É quando nós agredimos ou menosprezamos alguém que ele também é um irmão como nós. Se nós somos todos irmãos, ele também é um daqueles nossos irmãos, né? Então ele também diz, né, quando disser és louco, merecerá o fogo do inferno. A questão da
da calúnia, do preconceito, de todas essas questões que nós temos. Então vejamos que essa questão da violência é algo que está muito intrínseco, muitas vezes, em nós mesmos. Nós ainda temos muito disso, provavelmente até em função do nosso orgulho, do nosso egoísmo, provavelmente que tem, né? Mas então nós podíamos nos perguntar, onde é que pode ocorrer a violência? Ela ocorre aonde? É só numa guerra? É só num conflito? É só num distúrbio? Ou onde mais? Vamos fazer uma análise então do nosso dia a dia. Onde que pode existir essa violência? Será que na família não existe a violência? Entre os membros? Talvez não é aquela violência física, de estar se batendo. Mas e quando existem as palavras ásperas? Quando existe a forma como nós nos tratamos dentro do nosso próprio lar? A forma como nós nos comportamos em relação ao nosso parceiro? A forma como nós nos comportamos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, os avós, os mais velhos, e os filhos também pode ser conosco. Então, hoje ainda existe muito essa questão da violência dentro dos lares. Então, esse realmente é uma constatação, e muitas vezes até agressões físicas. Não é por nada que apareceu a lei Maria da Penha. Não foi por acaso que ela surgiu, e outras situações. Nós vamos ver também a violência nas escolas, não é verdade? Não tem violência nas escolas? Chamado bullying, ou outras formas também que elas existem, que muitas vezes são até hoje condenadas. Então também tem essa forma de violência já desde os pequenos, que cabe aos pais, inclusive, estar trabalhando essas questões todas, porque ninguém gosta de ser tratado assim, dessa forma, né? É onde mais que nós podemos ter? Será que na sociedade nós não temos isso? Muito, né? Quando exatamente nos tratamos dessas formas, das segregações, digamos assim, diz que não temos tantos racismo, mas temos muitos classismos, que são classes, né? Então podemos aceitar alguém da outra cor, mas talvez não da condição social. Então isso também é uma violência. Isso não é racismo, mas se chama de classismo, de classes. Também é uma forma de violência. Então na sociedade a gente vê todo dia isso que acontece. E no esporte também tem muito mais. Olha só, algo que deveria ser prazeroso, que deveria ser um passatempo, deveria ser algo, né, digamos assim, uma atividade para todos, muitas vezes se transforma numa verdadeira violência, cada um defendendo algo como se fosse uma coisa muito, muito importante. E isso também é uma violência. Isso é uma falta de respeito. É não aceitar o outro, ou não aceitar a vitória do outro, não aceitar que o outro seja melhor que alguém. Então, veja que a violência ela se manifesta em todas essas partes. Por quê? Porque ela está em alguém, né? Está em nós. E na religião? Temos violência? Muitas. Inclusive agora, recentemente, existem conflitos, tem guerras, tem comportamentos também em relação à religião. Aceitar a crença do outro é uma opção. Inclusive, no Brasil é constitucional, né? A liberdade religiosa. Até não muitos anos não era dessa forma, tinha uma religião chamada religião do Estado. Então hoje nós temos inclusive essa liberdade, veja que a gente vai avançando. E nos dias atuais que nós podemos ver, a política é uma política pacífica? Pensemos como ela é feita, de que forma que ela é feita.
como somos tratados, como um trata com o outro, que deveria ser muito mais tranquilo. Afinal de contas, devemos estar vendo as ideias e talvez não as pessoas. De fazer com que o outro, eu menospreze o outro para que eu me exalte. Será que isso está certo? Eu não estou falando em N, X, Y, Z, mas é algo que nos aflora, que muitas vezes nós temos que começar, digamos assim, muitos desses movimentos sobre a paz, eles estão cansando, né? Nós vamos chegando a um ponto que nós não aceitamos mais esse tipo de situações. Nós vamos ver na ecologia a violência, destruição do ambiente, né? Muitas vezes por egoísmo até, por descuidos, por educação. E nós deveríamos também nesse ponto estar cuidando muito bem da natureza, não é verdade? Se nós somos reencarnacionistas, quando nós voltarmos a habitar essa terra em nova vida, nós queremos um mundo depredado, deteriorado, ou queremos um mundo melhor do que aquele que nós temos hoje? Veja que vamos ser nós mesmos que vamos retornar. E aí nós vamos querer que a água esteja poluída, que as florestas estejam destruídas, que o habitat, enfim, esteja danificado. É também uma forma de violência. É uma questão de comportamento nosso. Se nós queremos uma casa melhor, nós temos que cuidar dessa casa. E quando nós voltarmos, que essa casa esteja em condições melhores do que quando nós deixamos ela. E que nós também auxiliemos isso nesse ponto, né? Então, o objetivo que nós temos exatamente de nós trabalharmos a questão da paz é realmente deixarmos de lado a violência e trabalharmos a brandura, trabalharmos a moderação, a afabilidade, a doçura, a paciência, a gentileza, a cortesia, tudo isso que às vezes exige um esforço muito grande de nossa parte. Por isso que toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei de Deus, que é a lei de amor. Então toda palavra, está falando de palavra, não só de atos, ela é contrária à lei de Deus. Deus não nos diz que devemos amar a todos como a nós mesmos. Então nós deveremos amar também os outros. Então se nós queremos que os outros nos tratem bem, nós deveremos também tratá-los bem. E por isso que nós devemos, dentro desse processo evolutivo que nós estamos, trabalharmos a questão da concórdia, da união e principalmente da fraternidade. Fraternidade significa tratamento de irmãos. Tratarmos como irmãos, mas tratarmos a todos, não só nosso irmão consanguíneo. Então esse realmente é o nosso objetivo que nós temos e que nos traz essa questão que estamos trabalhando e tratando isso. Então hoje existem muitas questões, né, que a comunicação não violenta, muitas atividades que já são desenvolvidas, né? Então, como é que nós podemos ser brandos e pacíficos nos dias atuais? É realmente tentarmos praticar a lei de amor. De querer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos tratassem. Essa é a reciprocidade. E a outra questão é uma forma de caridade, que nós sempre falamos, pelo menos eu comento seguidamente, que é ser bom para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Também é uma forma de rompermos a animosidade e de vivermos em paz. Se nós dois estamos num conflito, qual é a forma de nós nos pacificarmos? É nos acordarmos, um perdoar o outro. Essa é a forma necessária, né?
Não é exatamente isso, né? E também eu vou ver aqui num livro chamado Inteligência Artificial, aliás, espiritual, não é artificial, que está na página 118 do livro, que ele vai trazer sobre a questão de outras, digamos assim, de outras violências. E o Vinícius Lousada, nesse livro, ele vai nos trazer o seguinte, que como sabemos, à luz dos saberes espiritistas, a violência impingida pela indústria do tráfico, por mais terrível que seja, é apenas uma das facetas da hidra da violência. Temos a violência da fome, do desemprego, da miséria material, do analfabetismo e da ignorância, do aviltamento dos recursos públicos, das guerras fratricidas, dos conflitos entre gangues e de nossas atitudes agressivas, culturalmente toleráveis no cotidiano de relação. Mas que com o passar do tempo, essas coisas vão ter que ser trabalhadas. Então veja quantas formas de violência que nós podemos ter, né? Que vai tratar da fome, da miséria, do analfabetismo, a ignorância. Não é a ignorância pejorativa, é a falta de conhecimento. Vai falar também da questão do aviltamento dos recursos públicos, a que nós popularmente chamamos de corrupção. E será que só os agentes públicos são corruptos? Será que nós também não podemos cometer as nossas corrupções no nosso dia a dia, dentro do nosso comportamento? Quando nós deixamos de pedir uma nota fiscal num estabelecimento, nós deixamos que os tributos sejam arrecadados. Se eu utilizar um gatonete, também é uma forma que eu estou burlando o proprietário dessa, que possui esse, digamos assim, equipamento, algo semelhante. Então veja como isso é sutil, isso é trabalhado, e como ele diz assim, toleráveis culturalmente. E nós vamos ver então, e porque muitas vezes dizem assim, mas será que nós temos algum guia? Será que nós temos alguns exemplos que possamos seguir, que conseguiu algo maravilhoso sem violência? Porque geralmente se dizia que para conseguir alguma coisa tinha que ser dessa forma, através da conquista. Vamos ver que nós tivemos um exemplo belíssimo, que foi de Gandhi. E Gandhi iniciou realmente uma nova era, digamos assim, através dessa violência, aliás, de uma forma não violenta. Porque ele inicia todo um processo, como ele era hindu, ele inicia todo um processo de conquista da independência da Índia perante o Império Britânico, que na época era chamado Império Britânico, né, pelo poder que possuía. E ele começa toda uma questão de movimento de paz, pacífico, mas ativo, que é muito diferente. O ativismo pela paz. E ele vai, não utilizando da violência, até que chega um determinado momento em que os ingleses decidem que era momento de conceder a independência para os hindus, para a Índia, né? Então veja que é possível, né? Exatamente o que ele diz assim sobre uma atitude de não violência ativa, de utilizar os meios necessários. E é muito legal, muito interessante, tem muitos filmes dele, a forma como ele fez. Mesmo uma das, digamos assim, uma decepção que ele teve, que lá no final, quando foi concedida a independência, os hindus e os muçulmanos não se entenderam, e é aí que surgiu os dois países, a Índia e o Paquistão. Mas a ideia dele era ter um país único.
E aí começou, inclusive, os conflitos étnicos, né? Perante, então, essas situações. Então, veja que essas questões que nós tratamos, por isso que o tema era: você está em paz? Será que nós estamos em paz? Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que esperar que o outro se pacifique? Ou nós precisamos nos pacificar? Porque quem é a coletividade? Quem é uma cidade? Quem é um estado? Quem é um país? Quem é o planeta Terra? É a soma desses bilhões de pessoas que estão aqui. Então, se eu quero que lá em casa as coisas se pacifiquem, eu tenho que começar a ser mais pacífico, mais brando, mais cordial, mais cortês e tudo isso. Porque quem sabe, ou na sociedade, se eu conseguir ser isso, possa servir de exemplo para os outros. E assim vai contagiando. Porque senão nós continuamos naquela questão, olho por olho, dente por dente. Violência gerando violência. Até que tem que existir essa questão dessa mudança, desse comportamento que a gente busca e que a gente procura. Existe um livro, é um livro bem antigo, que foi escrito por Ángel Aguaró, era um espanhol que se radicou no Brasil, em Porto Alegre, até estou mostrando aqui, não sei se está aparecendo. Esse livro é Grandes e Pequenos Problemas. Olha que fato bem interessante que ele tem nesse livro, quando ele vai falar sobre... É um capítulo que ele vai falar sobre a paz. A busca da paz ou algo semelhante. O título é A Suprema Paz. É o item 6.4. Ele diz assim: grande passo darão os povos rumo à conquista da suprema paz, no dia em que os governos não encontrem soldados para preencher os claros de seus exércitos. No dia em que não haja quem não se subleve senão pacificamente, negando-se a toda violência. No dia em que os homens prefiram ser vítimas a ser algozes, em que estejam dispostas a morrer antes que matar. Obedecendo à voz de seus chefes, esse dia será para os povos o prenúncio da suprema paz, de que no futuro gozarão. E ele virá quando sejam muitos os que hajam conquistado e desenvolvido completamente o estado de consciência da suprema paz. Eu nunca tinha ouvido algo semelhante, né? O dia que ninguém mais quiser guerrear, que ninguém mais se submeter ou quiser, nós talvez estejamos muito próximos dessa chamada suprema paz. E por isso que diz também, se a base da sociedade, que é a família, está imersa no ambiente de discórdia, como onde ser o pão cotidiano da ordem social? Então nasce de nós, nasce dos nossos lares, nasce da responsabilidade individual de todos nós que possuímos. Então essa busca da paz, e pergunta assim, eu estou em paz? É uma pergunta que nós devemos fazer. Como nos diz lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 919, em que Santo Agostinho é perguntado, como você fazia quando você vivia na Terra, para que a cada dia, como era seu comportamento? Aí ele dizia, eu todos os dias
refletia antes de dormir de tudo o que aconteceu durante essa jornada. E eu verificava em mim mesmo o que eu poderia fazer de melhor amanhã pelo aprendizado que eu tive hoje. E também pedia forças para que eu pudesse realizar esses meus propósitos. E orava ao deitar e quando levantasse também pedia que pudesse ser melhor hoje do que foi ontem. Isso é o chamado que se chama melhoria contínua, porque nós também somos imersos nessa questão que nós podemos nos melhorar a cada dia, por pequenas coisas, por algo que às vezes nós podemos ver assim, se eu tenho ímpeto que alguém me pisa no calo, como se diz, eu reajo, quem sabe eu comece a fazer um esforço, se alguém me falar alguma coisa, eu vou ficar quieto, nem se ficar vermelho de raiva, mas eu já não vou falar. E assim, quem sabe. Então esse é um trabalho íntimo, gradativo que todos nós possuímos, né? Por isso que o Chico Xavier, ele falava que um dos grandes remédios para isso se chama água da paz. E essa água da paz, ela não se compra, mas ela está gratuitamente. Ele diz assim, quando você vai se irritar alguma coisa, enche a boca d'água. E aqui, naquele momento, você vai ficar sem falar, sem agir. Por isso que ele dizia que era a água da paz. Então, que a gente possa, durante o dia, muitas vezes, utilizar essa água da paz, que quando a gente acha que vai, como se diz, pisar na bola, utilizemos esse recurso. Então era isso que nós tínhamos para trazer para a noite de hoje. Então, mais uma vez agradecendo a oportunidade de poder estar aí falando a todos e vamos fazer então a nossa prece, a nossa oração para que a gente possa finalizar esse trabalho e depois aqui nós vamos continuar com os nossos trabalhos de passes aqui na casa. Então, agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nos foi concedida de aqui estarmos. Que nós possamos também, nesta hora, lembrarmos de todos os nossos irmãos que se encontram em seus lares, que aqui não puderam estar e também que não puderam estar assistindo essas reflexões que realizamos sobre a questão da paz. Que chegue até eles essas nossas boas vibrações, essas nossas energias salutares que possam envolver a todos, buscando sempre a concórdia, a brandura, a serenidade em todos os atos, em todos os momentos que nós necessitamos. E que possamos sempre contar com Jesus. Ele que lá no Sermão do Monte nos fala, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. E que teremos a possibilidade de sermos a cada dia melhores amanhã do que fomos hoje. Que Deus nos proteja. Que assim possa ser.